Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Feriado de Páscoa. Estamos aqui ao vivo na Rede TV com Hora de Ação, 18 horas em ponto. E olha, você vai ver hoje que a nossa equipe conversou com exclusividade com a mãe da jovem assassinada e que teve o corpo todo queimado pelo pai na região central aqui da nossa cidade. A jovem carbonizada em um buraco em uma das principais avenidas de São Paulo. O pai confessa o crime e teve imediatamente a prisão decretada. Boa noite, Rogério Voltan. Boa noite, Lordelo. Lembra do rapaz que ficou conhecido em todo o país depois de ter a frase "Eu sou ladrão e vacilão" tatuada na testa? Então, foi preso de novo e ele tinha acabado de sair da cadeia. A gente traz todos os detalhes desse caso. Olha a vergonha de imagens de policiais civis saindo no tapa no distrito policial por causa de escala de trabalho. Nem os cachorros acharam bonito e partiram para cima dos policiais. E uma ótima notícia, Lordelo. Lembra do rapaz baleado por um criminoso durante o sequestro na rodoviária Novo Rio? Ele está se recuperando e já conversa com a família. Em instantes, aqui no Hora de Ação. Porque agora nós vamos para Brasília. O que aconteceu lá? Realmente um verdadeiro mistério. E a Polícia Civil de Brasília está investigando a morte de uma influenciadora fitness famosíssima, que é a Rayara Moraes, lá de Brasília. Matheus Lucas traz mais informações. Boa noite, Lordelo. Boa noite a você que nos acompanha pelo Hora de Ação. A Rayara tinha 34 anos e era campeã brasiliense de powerlifting, ou levantamento de peso. Ela compartilhava a rotina de treinos pelas redes sociais, onde tinha mais de 140 mil seguidores. O corpo dela foi encontrado no apartamento onde ela morava em Águas Claras, região administrativa que fica a cerca de 20 quilômetros aqui de Brasília. E, de acordo com a Polícia Civil, não havia sinais de violência. O Instituto Médico Legal ainda não realizou a perícia para saber a causa da morte. E a polícia acredita que a influencer estava morta havia pelo menos 5 dias, o que faz com que os laudos demorem um pouco mais para que sejam concluídos. Olha, na realidade a gente vê que é um caso realmente muito complicado. Por quê? Porque essa moça estava no local de moradia por diversos dias e aí o corpo em estado de putrefação começa a cheirar mal. E aquele cheiro é óbvio que sai do apartamento dessa moça e alguém chamou a polícia. Primeiro ponto importante é que não há arrombamento no apartamento. Então, se não há arrombamento, não tem como alguém ter entrado e eventualmente matado essa moça, apesar que alguém pode ter a chave do apartamento. Como disse o nosso correspondente lá de Brasília, esse caso ele começa a ser esclarecido com o resultado da autópsia que vai passar essa grande atleta, né? Porque ela era campeã de fisiculturismo, de tudo isso. Era uma pessoa que tinha muitos seguidores e era uma pessoa que, em tese, vendia saúde. Agora, como ela morreu? A pergunta é: morte natural ou ela foi morta? E isso vai ser descoberto daqui praticamente a 1 ou 2 semanas, quando o IML, lá daquela região, ofertar ao delegado de polícia o laudo necroscópico, que vai ter o quê? A causa da morte. Olha, a mãe da jovem Raíssa, a gente vem acompanhando esse caso toda semana. Você que está aqui com o Jorge Lordelo sabe que nós estamos em cima com os nossos repórteres nesse caso. E a mãe da jovem Raíssa Santos, de apenas 18 anos e que foi esganada e queimada, acredite se quiser, pelo próprio pai, falou com exclusividade com o Hora de Ação. Uma tragédia que deixa uma mãe dilacerada pela perda brutal de sua filha inocente. Uma relação marcada pela violência e obsessão doentia. Um pai monstruoso que tirou a vida de uma jovem de 18 anos, cheia de sonhos e esperanças. Wellington Rosas era um homem violento e descontrolado. Ele atraiu a própria filha para uma armadilha fatal. Sim, ele era agressivo.
muito. Ele era possessivo, ele era controlador. A minha filha não podia mandar uma mensagem para mim que eu chegava do serviço, a primeira coisa que ele fazia é pegar meu telefone para ver o que ela tinha falado em áudios, em conversas. Wellington Rosas, de 39 anos, é acusado de esganar, queimar e jogar o corpo de Raíssa em um buraco na Avenida 23 de Maio, no centro de São Paulo. O crime foi gravado por uma câmera de segurança. O vídeo mostra quando o acusado deixa o apartamento onde morava. É possível vê-lo usando um carrinho de mão para carregar uma caixa de papelão até o elevador. Dentro dela estava o corpo da filha. A mãe agora está mergulhada em um abismo de dor e desespero, tendo a sua alma dilacerada pela crueldade daquele que deveria proteger e amar. Taimara, primeiro eu quero te agradecer por você atender a nossa equipe, falar com Hora de Ação, e eu quero te mandar desde já um abraço de todo mundo, né, que assiste, que manda mensagem pra gente, que está se colocando ali no teu lugar nesse momento de muita dor. E eu quero te falar e te perguntar, né, como é que você está se sentindo nesse momento, como que é essa experiência de perder uma filha dessa forma como você perdeu? Eu estou destruída, ele acabou com a minha vida em todos os sentidos, ele destruiu a minha vida, porque ele já tinha matado ela, ele não precisava queimar minha filha, e ele fez isso para me ferir, ele que viu o último sorriso, ele que viu a última fala da minha filha, ele que viu o último olhar da minha filha, e tudo isso ele tirou todo o meu direito de mãe, de enterrar minha filha. Eu não vou nem poder vestir ela, eu não vou poder ver os olhos da minha filha, o rosto da minha filha, porque tudo isso ele me tirou por vingança, para me ferir, só para me ferir. Em algum momento lá atrás, quando você se relacionou com ele, você já tinha percebido que ele era um homem agressivo? Você já tinha notado algo desse tipo? Sim, mas às vezes a gente não quer acreditar, né? Ele sempre foi assim, sempre foi da índole dele, mas até a capacidade de matar a própria filha, não. Não. Nunca passou pela minha cabeça que ele fosse matá-la de verdade. Assim, ele já vinha me ameaçando. Eu mudei da minha casa, né? A casa que eu tô agora com a minha mãe. Fui para casa onde ele matou a minha filha, morar com ele para proteger a minha filha, e mesmo assim eu não consegui proteger ela. Eu aguentei tanta coisa para proteger ela e mesmo assim eu não consegui proteger minha filha. Ele não gostava dela, ele não gostava. Ele já estava armando a morte da minha filha desde quando eu separei dele, eu tenho certeza absoluta, porque ele não estava gostando da minha proximidade com ela, porque a gente estava próxima, porque ela viu que eu estava sofrendo na mão dele e ela me apoiava nesse sentido. Não é em questão de arrumar alguém para mim, que nele deu no depoimento dele, é porque ele não gostava da minha filha, ele não gostava da proximidade que a gente estava tendo agora, sabe, do apoio que ela estava me dando em relação a ele ser agressivo comigo e com ela também, palavras, xingamentos. Só eu sei o que eu passei naquela casa, a tortura psicológica que eu passei naquela casa com ele. Só eu sei. As ameaças eram constantes. Dias antes de matar a própria filha, Wellington mandou mensagens de voz para a mãe da menina dizendo não ter medo da polícia. Aproveita, vem com a polícia agora, eu quero ver. Eu desafio você. Vem com a polícia aqui na minha porta agora, eu tô aqui na minha porta. Vem agora, eu quero ver se você é mulher. Eu falo pra você, pode gravar esse áudio aqui, eu não vou pagar não. Vem com a polícia aqui agora na minha porta, aí você vai ver do que eu sou capaz. Pode ir, vem. Em um outro áudio, ele deseja a morte da filha e da ex-companheira. Eu quero que você, a Raíssa, morra. Eu quero que você, a Raíssa, morra. Wellington cumpria pena por roubos e tráfico de drogas. Ele foi condenado a 18 anos de prisão pelos crimes em regime aberto por determinação da Justiça, que concluiu, por meio de relatórios e laudos sociais, que o homem estava arrependido pelos danos que causou e que seus níveis de agressividade e impulsividade estavam sob controle. Além disso, segundo o laudo, ele apresentava boa tolerância à frustração. Um tempo atrás eu acreditava nele, né? Tinha esperança nele, na mudança dele, entendeu? Tinha tudo isso, mas hoje, olhando assim, sim, ele deveria ter ficado anos na cadeia, anos.
Eu não sei como eu pude conviver com uma pessoa dessa, um monstro. Ele é um monstro, ele matou minha filha, ele dormiu com o corpo da minha filha lá, ele foi trabalhar no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Ele viu eu procurando a minha filha, ele falou que não tinha feito nada com a minha filha. Ele conversou com a minha mãe como se não tivesse feito nada. Ele viu meu desespero e continuou afirmando que a Raíssa ia aparecer, que ele não tinha feito nada com a minha filha, nada. E ele já tinha matado ela. Nesta semana, a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Wellington Rosas. Ele ficará preso até o julgamento. Eu quero deixar primeiramente, eu quero deixar um alerta para todas as mulheres que sofrem agressão em casa. Denuncie, porque eu não denunciei e chegou no que chegou hoje. Então não deixe de denunciar, né? Procure justiça. Eu estou aqui pela minha filha, porque eu não denunciei. E eu só queria entender o porquê que ele queimou a minha filha, se ele já tinha matado. Não tinha necessidade. A única pergunta que eu faria para ele, por que ele queimou a minha filha, sendo que ele já tinha matado. Olha, é muito doloroso o que está passando essa mãe. Ela vinha sendo ameaçada pelo ex-marido. O ex-marido por quê? Porque ela não queria mais essa relação, tendo em vista a agressividade. E no interrogatório que ele prestou para a doutora Ivalda Aleixo no DHPP, ele alega que mata a filha esganada pelo simples fato que ele queria machucar a mãe. E o pior, hein? Fiquei sabendo, através do interrogatório, que ele mata a filha por volta da meia-noite e simplesmente, com a filha morta no quarto, ele deita na cama e ele passa uma noite tranquila. Dormiu tranquilamente e depois que ele dorme tranquilamente, ele levanta de manhã. E aí ele fala, bom, agora eu quero sumir, desaparecer com o corpo da minha filha Raíssa, que eu matei. E aí ele prepara, ele engendra toda uma maneira que ele arrumou o quê? Primeiro ele arruma um carrinho de supermercado. Só que ele tentou colocar o corpo da menina, só que o corpo da menina não entrava. Ele teve que fazer o quê? Ele teve que quebrar as pernas para conseguir colocar o corpo no carrinho e aí ele sai com o carrinho tampando a menina ali com os panos e ele pensou o seguinte, eu já conheço um buraco na Avenida 23 de Maio e nesse buraco eu vou colocar minha filha. No meio do caminho e agora a verdade chega, ele conversa com um morador de rua e ele teria dado R$10 para o morador de rua, apenas para o morador de rua ir até um posto de combustível, comprar 1,5 litro de gasolina e esse rapaz cumpriu esse compromisso, mas sem saber do que estava acontecendo com essa gasolina. E ele pega essa gasolina e nesse exato momento onde você está vendo nessas imagens, aqui no Hora de Ação, ele colocou fogo na menina. Eu estou muito honrado em receber hoje no programa, ao vivo, por telefone, o promotor Dr. Rodrigo Merli, um dos promotores mais brilhantes de São Paulo, especialista em tribunal de júri, especialista na questão de homicídio, que, por sinal, é o promotor que atuou de maneira brilhante no caso Mércia Nakashima. Boa noite, Dr. Rodrigo Merli. Como é que o senhor está? Boa noite, doutor Lordelo. É um prazer estar aqui conversando e participando novamente com você no teu programa. Saudades da época em que discutíamos muitos casos criminais, não só no programa da Sônia Abrão, mas Sim. também no Manhã Maior, dentre outros aí da Rede TV. É verdade, o senhor participou ativamente, foi um dos responsáveis, juntamente com o delegado Olim, no esclarecimento desse crime que parou o Brasil naquela oportunidade. Mas eu fiz questão, doutor Rodrigo, de incomodar o senhor aqui em plena Páscoa, porque é muito importante, a gente quer saber a opinião do senhor. O que nós descobrimos, doutor? O senhor está acompanhando esse caso, aonde o Wellington ele tem uma vasta ficha policial. Eu levantei que ele tem 2 assaltos violentos nas costas, condenado, ele tem um tráfico de drogas também condenado e ele tem uma tentativa de homicídio que o inquérito foi arquivado. Ele cumpriu parte da pena no regime fechado, foi para o semiaberto e aí ele solicita o regime aberto. E para o regime aberto, obrigatoriamente tem que passar pelo exame criminológico. E o exame criminológico, doutor Rodrigo Merli, que eu tive acesso, eu vou ler para o senhor a principal parte, onde fala o seguinte, que o preso se diz arrependido pelos crimes cometidos e que os seus níveis de agressividade e impulsividade estavam sob controle.
Além disso, diz o laudo, ele apresenta boa tolerância à frustração. Doutor Rodrigo, o laudo criminológico errou por completo e esse homem foi colocado na rua e na rua ele mata a filha esganada, coloca fogo e tenta ocultar o cadáver. Eu queria que o senhor explicasse, o laudo criminológico, doutor, ele funciona, ele é feito de qualquer jeito ou nesse caso houve um erro esporádico nesse caso? Qual a experiência que o senhor tem de vivência de laudo criminológico? Bom, doutor Lordello, em primeiro lugar, eu queria fazer uma pequena observação, né, sobre essa parte do exame que o senhor leu para todos nós, que estava aí com os ímpetos violentos ou coisa do gênero sob controle. Me parece evidente que estavam sob controle justamente porque estava preso, né? E geralmente os criminosos, quando presos, quando contidos, quando incapacitados, aí sim eles não conseguem fazer muita coisa. O problema é que soltam esses indivíduos e aí, efetivamente, quase sempre eles voltam a fazer a única coisa que eles sabem fazer na vida, que é matar, roubar e traficar. Então eu acho que o cerne do problema, em primeiro lugar, está no nosso sistema progressivo de cumprimento de pena. Se nós formos pegar qualquer país desenvolvido, mas aqui eu estou falando de países desenvolvidos mesmo, em especial os países com uma tradição, com uma cultura anglo-saxã. Então, se nós pegarmos Estados Unidos, se nós pegarmos o Canadá, se nós pegarmos a Alemanha, se nós pegarmos o Japão, nós vamos verificar que nesses países não existe esse sistema progressivo de cumprimento de pena. Isso é coisa específica de nós latinos, Brasil, países da América Latina, e na Europa nós temos ali Espanha, Portugal, enfim. É chegada a hora, aliás, passou da hora de no Brasil existirem tantos benefícios para criminosos, em especial durante a fase de execução da pena. Todos devem estar acompanhando aí que existe um projeto de lei que foi aprovado já pela Câmara, pelo Senado, depois voltou para a Câmara, agora está para sanção ou não do presidente da República, que diz respeito não só às saidinhas temporárias, mas também diz respeito ao exame criminológico comentado pelo senhor. E indo especificamente agora no exame criminológico, o fato é que ele foi obrigatório até 2003 para a obtenção da progressão do regime, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Desde 2003, esse exame ele é facultativo, mas os juízes podem determinar, os promotores podem solicitar a realização deste exame, que geralmente é feito por uma equipe aí multidisciplinar, composta por um psicólogo, geralmente um assistente social e eventualmente até um médico, né? Esse projeto de lei agora que está em vias de sanção ou veto, não sabemos ainda, porque está dentro do prazo para isso, também trata do exame criminológico e faz com que o exame criminológico volte a ser obrigatório para a obtenção da progressão do regime, seja do fechado para o semiaberto, seja do semiaberto para o aberto. Posição minha pessoal, já que o senhor me perguntou, né, o exame funciona, o exame é bom, ele é bem feito, etc. Bom, para cada uma dessas perguntas, acho que cabe uma resposta. Em princípio, me parece que a obrigatoriedade do exame criminológico é melhor do que não ter. Porque o exame criminológico, na verdade, é um requisito a mais para que o sentenciado obtenha ou não a progressão de regime. Na verdade, a progressão deveria acabar, mas como isso não vai acontecer, que então se dificulte ao máximo a obtenção desse benefício. Porque senão o preso só vai depender de cumprimento parcial da pena e de um atestado do diretor do presídio dizendo que ele tem bom comportamento. Mas como eu já falei, criminoso, quando está junto com criminoso, eles todos se dão muito bem. Então o comportamento deles sempre vai ser bom. O problema é quando vem para fora. Doutor Rodrigo, só um minutinho, doutor Rodrigo. Criminológico,
Doutor Rodrigo, eu só quero trazer para o nosso debate, quero que o senhor fique na linha, quero voltar a falar com o senhor. Eu estou na linha também com um dos maiores psiquiatras brasileiros, doutor Guido Palomba. Boa noite, doutor Guido Palomba. Eu queria saber do senhor, o senhor está acompanhando esse caso? E o laudo criminológico disse, né, eu acabei de ler aqui, que ele apresentava tolerância à frustração, que ele estava pronto para voltar à sociedade. E ele voltou. Ele voltou, mata a filha, colocou fogo e tentou ocultar o cadáver. Doutor Guido, eu sei que o senhor não tem meias palavras. O exame criminológico é algo que funciona, pode ser levado a sério ou esse caso foi uma exceção? Boa noite, Lordello. Prazer estar aqui com você. Eu estava aqui escutando o Dr. Rodrigo Merlin, mas eu não consegui escutar, estava um pouquinho baixo para mim, eu não sei o que ele falou, gostaria imensamente de ter escutado. Mas você me pergunta e eu respondo. Então, sem meias palavras, não é isso? É um lixo. É um lixo. Eu tenho saudade dos anos 1990, onde ainda existia a psiquiatria forense. Praticamente de lá para cá, no século XXI, dos anos 2000 para cá, é tudo uma grande... não vale a pena. Agora, veja, eu compreendo que juízes e promotores, ainda que muito cultos, são leigos. Então, eles recebem um trabalho que não presta e eles acabam aceitando. Então, eu me lembro da época que eu fiz parte do Conselho Penitenciário, eu nunca dei nenhum parecer favorável para a progressão, porque todos esses casos que aparecem, salvo raríssimas exceções que não apareceram para mim, são de casos impossíveis de dar progressão. Não é? Então, o que acontece? Hoje, os italianos têm um nome interessante para chamar esses peritos, entre aspas, não é, que fazem essas porcarias, com todo respeito, desses ditos laudos criminológicos. Os italianos chamam de psicati. Psicati, em português, livre, são cabeças de bagre. Então, o que eu proponho que aconteça? Claro que não vai acontecer, apenas uma proposta. Que, por exemplo, esse assassinato que teve da filha poderia não ter existido se não existisse esse exame mal feito, esse exame criminológico dando capacidade de progressão a quem não tem. Então, a minha proposta é que esses indivíduos que assinaram esse laudo, entre aspas, errado, mal feito, sem compromisso nenhum com a verdade, que eles sejam suspensos, que não possam mais fazer pareceres por um determinado tempo, igual o juiz de futebol. O juiz de futebol erra, suspende. Agora, na segunda suspensão, rua, não vai mais fazer psiquiatria forense, porque não sabe nada. Então, esta morte desta inocente se deve a um erro médico, um erro desses que assinaram esse dito exame criminológico. Olha, doutor Guido, eu gosto de entrevistar o senhor porque o senhor não tem papas na língua, o senhor é uma pessoa vivida, uma vivência muito grande e respeitada por todo o Brasil na área da psiquiatria. E seria muito importante, doutor Guido, que o nosso Congresso Nacional chamasse o senhor para ajudar, para o senhor poder explicar, como o senhor acabou de dizer, que o exame criminológico acaba sendo um lixo. E aí eu queria voltar agora com o doutor Rodrigo Merli, que ouviu o que disse o doutor Guido Palomba. Doutor Rodrigo, eu imagino o senhor, promotor, recebendo esses laudos, colocando as pessoas nas ruas, e o doutor Guido acabou de falar, a vida da Raíssa poderia ter sido mantida se não fosse uma libertação, mas a promotoria fica de braço cruzado. Não é isso, doutor Rodrigo? Então, Lordello, aproveitando aqui para cumprimentar também o doutor Guido, eu volto ao início. Eu acho que o problema é antes do exame criminológico. O problema é do nosso sistema progressivo de cumprimento de pena. Mas, como eu vinha dizendo, como isso não vai acabar, realmente, nós, juízes e promotores, a gente acaba se pautando naquele suposto entendimento técnico, como eu já disse, de psicólogos, assistentes sociais, e às vezes até psiquiatra, não é? Mas eu já recebi, sim, exames criminológicos desfavoráveis, mas é fato, eu recebo muito mais, já recebi muito mais quando eu fazia execução penal
exames criminológicos aprovando e recomendando a progressão de regime. Mas isso tem uma razão também que eu gostaria de dizer aqui brevemente. Infelizmente, na minha concepção, a maior parte dessas equipes que fazem esses exames, elas têm uma formação profissional extremamente humanista. Nós pegamos os psicólogos, nós pegamos os assistentes sociais, médicos nem tanto, mas eminentemente psicólogos e assistentes sociais, com essa formação humanista, acham sempre que a culpa pelo crime, que a atividade criminosa, na verdade, é fruto do desemprego, da desigualdade, das dificuldades. No fundo, eles acham muitas vezes que a culpa é da sociedade, quando nós sabemos que a culpa é do criminoso. Delinquir ou não é um ato de vontade, de decisão própria. Então, muitos eu percebo que tem essa ideologia, vamos dizer assim, fofa, no sentido de que todo ser humano tem recuperação. Nem sempre. Este cidadão já está bem demonstrado, até pelos antecedentes dele, que ele não tem solução, ele não tem jeito. Uma vez eu assisti uma aula do próprio Dr. Guido Palomba dizendo que com psicopatas nós deveríamos fazer o seguinte: trancar a cela e jogar a chave fora. É isso que precisa ser feito. Doutor Rodrigo, eu queria pegar esse gancho agora, voltar com o doutor Guido, que é um professor nessa área. Doutor Guido, o senhor acabou de dizer uma coisa que parte o coração de quem assiste o nosso programa, que a vida dessa moça poderia ter sido mantida se ele não tivesse sido colocado em liberdade. Doutor Guido, a experiência que o senhor tem com presos, além das pessoas psicopatas, os outros presos com problemas psiquiátricos, dependentes de drogas pesadas, há chance de regenerar a maior parte desses presidiários, ou isso, infelizmente, não é possível, doutor Guido? Infelizmente, como médico, é preciso reconhecer que em todas as especialidades da medicina, todas, sem exceção, existem doenças incuráveis. E assim também é na psiquiatria. Existem males incuráveis. E quando um indivíduo doente mental ou portador de uma perturbação da saúde mental atravessou uma determinada barreira do crime, dos valores éticos e morais, dos sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo que ele deixa de ter, não tem mais jeito, não volta mais para a reintegração social. Infelizmente, existem casos incuráveis. Quem diz que todos os casos são recuperáveis, que tem cura, isso é desconhecer a especialidade. Então, eu volto a insistir, existem casos em que o indivíduo praticou um delito em face da sua doença ou do seu distúrbio mental e ele precisa ficar longe da sociedade por quanto tempo ele viver. Porque se ele voltar à sociedade, ele não vai tardar em recomeçar o crime. O problema é que esses peritos improvisados, esses psigates, cabeças de bagre, em linguagem brasileira, o que eles fazem? Eles examinam, está calmo, lúcido, atento, colaborante, não alucina, não delira, dentro de um presídio e acha que está bom para ir para a rua. Mas na rua tudo muda. Jô sou jô e me circunstância. Aí que vem cometer o delito. Então, infelizmente, Lordelo, desculpe eu me estender, mas tem pessoas que são irrecuperáveis. Doutor Guido, olha, muito obrigado pela sua participação. O senhor deu uma aula aqui, isso é importante que o Brasil ouça pessoas como o senhor. Muito obrigado, doutor Rodrigo Merli. E eu espero que a gente tenha, nesse exato momento, deputados federais, senadores ouvindo esses especialistas para que a legislação possa ser alterada e nós possamos garantir a vida das pessoas corretas. Muito obrigado, doutor Guido. Muito obrigado, doutor Rodrigo Merli. Olha, e o jovem que teve a frase "eu sou ladrão e vacilão" tatuada na testa, você lembra disso? Ele era menor de idade naquela oportunidade. Ele foi preso novamente. Detalhe, hein? Ele foi detido 2 dias depois de ter saído da cadeia. Juan Rocha Silva foi preso essa semana após invadir uma casa na zona sul de São Paulo.
Ele e um comparsa tentaram fugir, mas foram pegos por policiais militares. Esse fato aconteceu 2 dias depois dele ter conseguido um alvará de soltura e sair da cadeia. O jovem tem uma extensa ficha corrida. Em 2017, quando tinha 17 anos, ficou conhecido depois de roubar uma bicicleta. 2 homens ficaram revoltados e resolveram tatuar o garoto como forma de punição. À força, escreveram na testa dele a frase: "Eu sou ladrão e vacilão". O jovem passou por um processo de remoção da tatuagem após uma vaquinha online. Olha, a verdade é uma só, que ele é ladrão, todo mundo sabe, porque é um monte de passagem pela polícia e o rapaz não tem 25 anos. Que ele é vacilão, também todo mundo sabe, porque toda hora ele é detido. Só que falta mais uma coisa que eu quero colocar. Ele também é dependente de drogas. Então ele é ladrão, ele é vacilão e ele é dependente de drogas. E pela droga, esse rapaz ele vai roubar uma vida se ele não tiver uma internação compulsória. Agora eu vou falar uma coisa para você. Internação compulsória até existe no papel, mas é raro você ver a justiça autorizar alguém ser internado compulsoriamente, porque essa pessoa não tem mais controle dessa vida. Esse rapaz que você acabou de ver, que é o ladrão vacilão, ele na verdade é um doente. É uma pessoa que depende da droga e ele, para roubar, ele faz o seguinte, ele entra na casa das pessoas e ele pega alguma coisa, pelo menos, por enquanto ele não usa de violência, não usa de arma, não usa de faca, não usa de agressividade. Mas ele entra, vem aquela fissura de usar droga, ele faz o quê? Ele fica andando, ele vê uma brecha numa casa, ele tenta roubar alguma coisa. E ele é vacilão porque ele é preso. Ele é preso por quê? Porque o cara tá na noia, o cara tá drogado, o cara não sabe, tá pra lá de Bagdá. E esse rapaz vai ser preso, vai ser solto, vai ser preso, vai ser solto, vai ser preso, vai ser solto. E eu vou ficar mostrando aqui o ladrão vacilão aqui durante anos aqui no Hora de Ação. Só que eu digo uma coisa, já estava na hora dele ser internado compulsoriamente, mas não teve um juiz, não teve um promotor, não teve um delegado que pediu essa internação. Ou ele não foi internado por quê? Se ele não tem mais condição de viver fora da cadeia e não cometer crimes, todo mundo sabe. Ele precisa ser internado. Ah, mas ele não quer? Ele não quer porque ele é um dependente, mas a internação obrigatória, ele é pego à força, ele é retirado da cadeia e levado para um local aonde pelo menos ele vai ter uma chance de se recuperar. Eu posso falar muito bem disso. Eu escrevi vários livros sobre a questão da dependência química, eu conheço muito bem. Muita gente se reabilita quando ela é internada. É óbvio, se ele quiser se internar por vontade própria, a possibilidade é maior. Mas nesse caso, esse rapaz na rua, daqui a pouco ele se torna uma pessoa violenta e daqui a pouco ele mata alguém. Nós estamos esperando o quê? Eu trazer aqui no Hora de Ação que o bandido, ladrão e vacilão matou alguém? Ou feriu gravemente alguém? Ninguém vai tomar providência nesse país? E quando eu falo desse ladrão que ficou famoso por causa dessa tatuagem, eu poderia falar para você que a grande maioria dos ladrões assaltando na rua estão nessa mesma situação. Eles não têm mais amor pela família, não têm mais amor pela sociedade, não ligam mais para pai e mãe, eles vivem pelas drogas, é só isso que eles vivem. Ou essa pessoa ela é internada, ou ela vai acabar matando alguém. Quando é que eu vou conseguir ter voz para que o Congresso Nacional entenda que nós temos que acabar com esse círculo vicioso? Agora, o que você vai ver agora é um mistério do feriado da Páscoa. É o assassinato na Páscoa. Uma mulher foi encontrada morta dentro de um hotel aqui no centro de São Paulo, Alameda Glete. E eu mandei meu repórter lá. David Diogo, o que foi que você levantou aí na Alameda Glete? Boa noite, Lordelo. Boa noite a todos. Pois é, Lordelo, essa mulher, ela tinha 48 anos de idade e foi encontrada morta dentro do quarto que estava hospedada neste hotel, quarto de número 7, que fica no primeiro andar. Os funcionários tiveram que arrombar a porta do quarto, já que o dono do hotel tinha ligado para ela para fazer a renovação do pagamento. Ela chegou no hotel aqui para se hospedar na última terça-feira. A polícia, resguardou o local para a chegada da perícia
perícia e constatou que havia várias escoriações pelo corpo da vítima. O caso está sendo investigado como homicídio e foi registrado no 2º Distrito Policial do Bom Retiro, que também fica aqui na região central de São Paulo. Lordelo. Me fala uma coisa, David e Diogo. Esse corpo, ele foi encontrado num quarto de hotel, um hotelzinho ali na Alameda Glete, lá no centro de São Paulo. A pergunta é, qual o estado desse corpo? Tinha algum sinal de violência, David e Diogo? Então, Lordelo, foram encontradas lesões ali pelo rosto e também nos ombros da vítima. A perícia foi feita e aí vai ser investigado, né? Inclusive, tem relatos de que ela ia receber, né, um amigo aqui no hotel. Agora a polícia vai, né, dar encaminhamento, provavelmente o caso vai ser investigado aí pelo Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa, o DHPP, já que o caso, como eu falei, está sendo investigado como homicídio. David, Diogo, continua comigo. Guilherme da Torre, aqui no Twitter, nós temos as imagens do circuito desse hotel, porque isso vai ser revelador. Olha lá, nós estamos aqui com algumas imagens, né, do circuito desse hotel na Alameda Glete, e parece que essa moça é que estava... Essa moça que deu entrada, é ela mesmo. Então ela deu entrada, ela é a vítima, essa moça morreu agora, teria sido assassinada, essa é a maior suspeita da Polícia Civil. Ela chega nesse hotel, ela faz a ficha, ela pega aí o número do seu quarto, as chaves, em pleno feriado da Páscoa, sozinha, ela está bem vestida, está bem arrumadinha. Né? Olha, ela fez o pagamento adiantado, ela não pagou com cartão de crédito, ela não fez Pix, ela tem dinheiro contado. Eu também sou assim, eu pago a maioria das minhas contas em dinheiro, prefiro do que é só golpe com cartão de crédito, cartão de banco, que ninguém aguenta mais. Mas ela fez o pagamento, fez a ficha aqui de atendimento, que todo hotel tem que fazer ficha. Quem sobe num quarto tem que ser fichado. E ela pegou, olha lá, ela pega a chave e ela caminha para o 1º andar. Ela entra nesse quarto. Agora, a pergunta que não quer calar, David e Diogo, alguém subiu para visitar essa mulher? Você conseguiu esse tipo de informação, David e Diogo? As imagens sobre a chegada desse suposto amigo, né, Lordelo, ainda não foram divulgadas pela polícia. A polícia, inclusive, está solicitando aqui dos administradores do hotel várias outras imagens, inclusive desde a chegada, né? Essas imagens que você relatou agora foi da chegada ao hotel aqui, né? E aí ela justamente faz todos os trâmites, né, para se hospedar, como você bem falou, o cadastro, né, o preenchimento da ficha com seus dados. Para a renovação do pagamento, foi que o dono do hotel, o gerente, né, desconfiou, porque não tinha visto mais ela. Foi daí que foi encontrado o corpo dentro desse quarto. Mas a polícia continua investigando essas outras imagens. Olha, David, provavelmente a polícia não liberou as imagens desse tal amigo que foi visitá-la, porque se na verdade realmente ocorreu no quarto, no 1º andar, um homicídio, é óbvio que alguém teria entrado nesse quarto. E se alguém entrou nesse quarto, ele passou por esse clichê, que tem uma câmera perfeita que filma tudo que está acontecendo. Tem um senhor de idade ali, que é o porteiro, que é o concierge que faz o atendimento. E é óbvio, todo mundo que vai num hotel sabe que a lei determina o preenchimento de uma ficha e também de uma assinatura que todo hóspede tem que fazer. Então, se as imagens não foram liberadas, é porque provavelmente a Polícia Civil, o DHPP, a doutora Ivalda Aleixo, já estão atrás, eventualmente, da pessoa que teria matado essa moça em pleno feriado da Páscoa. E agora eu vou para Santos, porque em Santos, uma mulher foi atingida na cabeça por uma bala perdida. Foi isso mesmo, Rogério Voltan? É isso mesmo, Lordelo. Edneia Fernandes, 31 anos, estava sentada no banco da praça conversando com uma amiga quando foi baleada. Ela chegou a ser socorrida e ficou um dia internada, mas não resistiu. Com a morte dela, a Operação Verão no litoral paulista chega a 55 mortos. Segundo familiares, não houve troca de tiros, apenas um disparo dos policiais.
Já a Secretaria de Segurança Pública do Estado informa que a mulher foi atingida durante o confronto entre policiais e criminosos. Essa mulher que nós estamos vendo agora, o Lordelo, é Edneia Fernandes, 31 anos, foi atingida com um tiro na cabeça. Olha, realmente uma tragédia, né? Uma moça jovem, né? Tá na praça, quer dizer, ela não tem nada a ver com o problema da guerra existente aí, facções criminosas, mas agora, instaurando o inquérito policial, todas as pessoas que estavam lá na praça terão que ser ouvidas e em breve, provavelmente, teremos resultado de quem, eventualmente, fez esse disparo, mas é realmente uma notícia muito triste. E numa época, principalmente, de Páscoa, né? Que é uma época onde a gente fica mais com a família, uma época onde a gente se aproxima, né, mais da espiritualidade, mas a gente está vendo que o crime não para, é só BO, é só BO. Ora, nós estamos agora na linha com o Tenente Maxwell, que é da Defesa Civil de São Paulo. E por que eu pedi para falar com o Tenente Maxwell, que está sempre muito bem informado? Porque hoje um avião saiu de Jundiaí, um piloto sozinho com uma aeronave de pequeno porte, e ele estava viajando para a capital de São Paulo, no Campo de Marte, onde ele ia pegar passageiros e iam viajar para o feriado da Páscoa. Só que essa aeronave sumiu. Eu entrei no programa, essa aeronave ainda não havia sido localizada. Boa noite, Tenente Maxwell. O senhor tem notícias da aeronave? Boa noite, Lordelo. Boa noite a todos os que nos acompanham. Lordelo, olha, como você mencionou bem, essa aeronave desapareceu ontem à noite, por volta de umas 11h40 da noite. As buscas começaram hoje por volta de umas 4h30 da tarde. O helicóptero Águia 10 da Polícia Militar, junto com as aeronaves da FAB, sobrevoando ali a Serra do Japi, próximo a Jundiaí. E aí o helicóptero Águia 10, Lordelo, há algum tempo atrás, identificou destroços, né, fazendo o sobrevoo. Eles conseguiram enxergar ali entre as árvores alguns destroços no solo, que podem ser da aeronave, mas ainda não há confirmação. As equipes estão por terra, nós temos a Defesa Civil de Jundiaí, a Guarda Civil e o Corpo de Bombeiros acessando o local, só que é mata densa e eles ainda não conseguiram acessar exatamente o local onde está a maior parte desses destroços, para realmente conseguir confirmar que se trata realmente dessa aeronave. Precisa identificar o prefixo, as partes da fuselagem, que possam levar à confirmação de que se trata de fato dessa aeronave desaparecida. Tenente Maxwell, o piloto, o nome dele é Ângelo Chaves, 44 anos de idade. Qual o estado dele? Ele está vivo, faleceu? O que aconteceu, Tenente? O senhor tem essa informação? Lordelo, ainda não temos informação do piloto. Não sabemos ainda como é que está a situação dele, porque, como eu disse, o helicóptero Águia da Polícia Militar, fazendo esse sobrevoo, só conseguiu visualizar os destroços, não conseguiu visualizar nenhuma pessoa, ou que seria ali um corpo, ou a própria pessoa. Então a gente ainda não tem confirmação se ele está vivo ou se ele está na área de mata. Nós queremos muito acreditar que sim, né? Estamos aqui torcendo para que ele tenha conseguido sair da aeronave de alguma forma e esteja ali na área de mata. As equipes do Corpo de Bombeiros estão dentro da mata, junto com a Guarda Civil, né, a Guarda Florestal de Jundiaí, e também a Defesa Civil. Só que é uma área muito grande, mata muito densa, agora já começa a escurecer, então nós ainda não temos essa confirmação. Acreditamos que as buscas serão encerradas em breve, em virtude da falta de visibilidade, e retornarão amanhã a amanhecer, Lordelo. Tenente Maxwell, acho que há muita chance dele estar vivo. A gente pôde perceber que a aeronave não explodiu, a aeronave caiu. E a minha equipe aqui do Hora de Ação, nós levantamos essa madrugada para amanhã de hoje, Tenente, que a aeronave sai de Jundiaí, né? E ela sobrevoa próximo de Cabreúva, que é ali pertinho, Serra do Japi. Às 23 horas, ele fez um contato com a torre. Foi o último contato do Ângelo Chaves, de 44 anos, piloto dessa aeronave. O senhor chegou a saber o que ele conversou ou se ele já apontava algum tipo de problema com a aeronave, Tenente? Lordelo, a informação que temos é que a Torre do Campo de Marte fez contato com ele, perguntando, né, qual a razão que levou ele a não aterrissar ali na capital, no Campo de Marte. E ele teria dito que estaria com dificuldade de visualização ali, né, um pouco de mau tempo, e impediu de aterrissar. Por isso ele decidiu retornar. Tudo indica, pelo ponto aonde foi feito o último contato com ele, na Serra do Japi, que ele estava retornando para o aeroporto de Jundiaí, da onde ele partiu. Inclusive, o local onde o helicóptero Águia 10 da Polícia Militar visualizou esses destroços, que ainda não temos a confirmação de que se tratam dessa aeronave, mas
há uma grande suspeita que sim, ele está na rota em direção ao aeroporto. Então tudo leva a crer, mas claro que somente uma investigação vai poder apontar isso, mas tudo leva a crer que ele estava tentando retornar para aterrissar em Jundiaí. Agora, as causas completas da razão dele não ter aterrissado no campo de Marte, somente uma investigação competente que o Seripa vai conduzir, o órgão da Força Aérea Brasileira vai poder apontar o que realmente aconteceu. Tenente Maxson, o senhor trouxe uma informação muito importante, a gente não sabia aqui, a nossa produção, que ele havia dado a volta para retornar ao aeroporto de Jundiaí, pois provavelmente o tempo não estava bom e não estava mesmo. Desde ontem para hoje também o tempo está ruim. Um dos meus irmãos está no Guarujá, lá o tempo está aberto, céu azul e sol. Mas em São Paulo tudo fechado, Jundiaí, Cabreúva, Serra do Japi, também o tempo não estava bom. Tenente Maxwell, qual aeronave esse piloto estava dirigindo? E já dá para saber se ela estava com a documentação toda correta? Olha, Lordela, a informação que temos é que sim, a documentação estava em dia, mas claro que a investigação vai poder apontar informações mais completas sobre a condição da aeronave. É uma aeronave, é um bimotor, é um Seneca bimotor, é um avião de pequeno porte, só estava o piloto nessa aeronave, né? Ele saiu de Jundiaí, estava vindo para o campo de Marte, como eu disse, e retornou, decidiu retornar. Agora, a torre, né, fez contato com ele por volta de 23h34 de ontem, foi quando ele informou isso. Olha, eu tentei aterrissar, não consegui, estou voltando para Jundiaí. E aí, nesse momento, não se conseguiu mais sinal com ele. E aí, pela localização do último sinal às 23h34, era na Serra do Japi. E hoje, o Águia 10 sobrevoando, os pilotos do Águia são muito competentes, estão acostumados com esse tipo de busca, conseguiram, depois de 1 hora de busca, mais ou menos, identificar esses destroços. O problema agora é acessar por terra, porque a mata é muito densa. Tenente Maxwell, eu entrei no programa aqui ao vivo hoje, 18 horas, minha equipe estava buscando informação e 18 horas nós não tínhamos informação nenhuma que essa aeronave havia sido encontrada. O senhor sabe o horário exato que foi encontrada? Porque eu acho que foi depois das 18 que eu entrei aqui ao vivo. Foi sim. Foi um pouco depois. Nós recebemos essas informações, viu, Lordela? Elas são informações correntes, né? Então, muitas vezes tem informação desencontrada, até porque os pilotos eles estão sobrevoando e o acesso, né, do comando de aviação para conseguir falar com eles acaba tendo um certo delay, né, um certo atraso entre o momento em que eles confirmam até o momento da informação chegar para solo, né, para o solo Águia, né, para a base do Águia. Mas foi um pouco depois disso realmente que nós recebemos a informação de que o Águia havia conseguido visualizar por cima esses destroços em meio ao chão ali próximo às árvores. Mas eu repito, não há confirmação ainda, porque é necessário esse acesso, né, por terra, e temos informação de que tem muitas equipes lá no local, na área, né, tentando acessar a mata, inclusive a Força Aérea Brasileira também envidando todos os esforços no local, com suas equipes ali também, mas realmente agora começa a escurecer, vai ficando muito difícil, viu, Lordelo, pelo tempo, né, e como você mencionou, o tempo ontem estava fechado, hoje também a gente está com nebulosidade, tivemos alguns momentos com garoa, com chuva fraca ali no local, tudo isso vai dificultando os trabalhos das equipes ali na região. Tenente Maxwell, muito obrigado pelas esclarecedoras informações. Nós estamos ao vivo, Tenente. A nova matéria aqui no Hora de Ação. Olha, no interior de São Paulo, um garçom é procurado pela polícia. Olha, um garçom procurado pela polícia por quê? Por causa de importunação sexual. Porque ele filmou uma cliente no banheiro. Ele estava trabalhando no local há 5 dias e ele fugiu após o crime que foi gravado por câmeras de vigilância. O crime aconteceu dentro de um restaurante. Imagens mostram o local funcionando normalmente. Em seguida, uma mulher que estava no salão do restaurante caminha até o banheiro. O garçom que está longe percebe e então se aproxima com tranquilidade até a frente do banheiro. Ele está com um celular na mão, disfarça, olha para ver se ninguém está vendo e entra no banheiro. Alguns segundos depois, ele sai rapidamente. Em seguida, a mulher já sai gritando também do banheiro. Ela vai até a direção pedir ajuda e reclamar sobre o garçom. Ele é flagrado em um corredor mexendo no celular. Parece desesperado. Depois, guarda o aparelho no bolso e disfarça. A vítima e outros funcionários o cercam
e pedem o celular. O homem não quer entregar. Eles insistem e tentam tomar dele o aparelho. Na confusão, o celular cai no chão. A vítima pega e entrega a direção. A gerência não deixa o homem sair. Um segurança está na porta. Ele fica próximo aos fundos e, de repente, é flagrado correndo em direção ao portão de trás do estabelecimento e começa a escalar. Consegue subir, pula o portão e foge correndo pela rua, deixando o local. A mulher registrou um boletim de ocorrência. O celular dele foi entregue à polícia e a investigação tenta identificar o homem. A direção do restaurante informou que ele entrou em uma vaga aberta há 5 dias. Não tinha nem uma semana completa de trabalho. O local também divulgou uma nota, onde se solidariza com a vítima, pede desculpas pelo ocorrido, também que é contra esse tipo de fato, está à disposição das autoridades e quer que o cidadão seja punido, que essa atitude não faz parte do estabelecimento e que repudia veemente esse tipo de ação. A Polícia Civil agora prossegue a investigação para tentar identificar e encontrar este homem. Olha, só faltava essa, né? Garçom tarado em restaurante. É o fim da picada. Bom, agora nós vamos voltar a Belo Horizonte, pois pelo menos 2 homens são procurados pela Polícia Mineira. Eles são suspeitos de incendiar criminosamente uma pequena mercearia. Pedro Oliveira, quais são os detalhes desse caso? Estamos de volta, ótima noite para você novamente, Lordello, e para quem acompanha o programa. E é só BO aqui em Minas Gerais, dessa vez vindo da cidade de Santa Luzia, aqui na Grande Belo Horizonte. E o que impressiona a gente é a covardia, a violência utilizada por esses bandidos. 2 homens chegaram em uma moto e atearam fogo nesse pequeno estabelecimento, nessa mercearia. No momento do crime, dentro da loja, estavam 3 clientes, incluindo uma criança, além de 2 funcionárias do local. Nós conversamos mais cedo com o dono do local e ele não quis gravar a entrevista com a imprensa, ele está muito abalado com tudo aquilo, mas disse que estima um prejuízo de aproximadamente R$50 mil de mercadoria e também maquinário. Para a polícia, Lordello, a suspeita é que o incêndio possa ter sido motivado por uma dívida de R$5 mil desse dono do estabelecimento. A polícia investiga o caso. Olha, não é brincadeira, né? Você vê um pequeno comerciante, né, Pedro? Coitado, a gente não sabe o motivo disso, mas a polícia tem que esclarecer. Mas o prejuízo está aí e dificilmente ele vai conseguir receber esse dinheiro de volta. Olha, fiquei muito contente de receber você hoje aqui no Hora de Ação, nesse feriado, Sexta-feira da Paixão. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Uma boa Páscoa para você, para sua família. Segunda-feira eu estou aqui ao vivo, hein? Ao vivaço no Hora de Ação, 18 horas aqui pela Rede TV. E agora, você fica com o nosso jornal aqui da Rede TV, o Rede TV News. Boa noite, feliz Páscoa para você e sua família.